A palavra dele, que tinha um peso muito grande, falou assim: jovem, você está fazendo uma loucura em não deixar a sua mulher assumir o banco. Veja, a gente está aqui calculando duas torres aqui, né? A palavra de quem usurpa do poder para controlar as pessoas e também de um temor em relação a quem tem uma postura ministerial da palavra de Deus. Porque são 3 momentos que eu enxerguei aqui na sua vida. A palavra do presbítero te ligando, falando assim: você está sendo maluco. A ligação do Paulo Júnior dizendo: volta da Inglaterra porque tem um negócio aqui. E a ligação do Paulo Júnior dizendo, ou dos outros pastores dizendo: vai para Goiânia. Nos 2 últimos, deu certo a orientação do conselho. Vai e você entendeu que era de Deus. Na primeira, na ligação do presbítero, você mesmo já teve a sensibilidade. Então, na geração de hoje, tá? Que eles estão muito arredios, não permitem que ninguém controle a vida de ninguém, e também não é essa a função do pastor. É mais complicado assim perceber quando é Deus falando através das pessoas, e você como pastor é muito desafiador assim. Às vezes você teve uma direção de Deus na vida da pessoa. Como é que você demonstra isso? Parece, olha, eu sei que é difícil, assim, mas como é que você demonstra isso a pessoa? Eu entendi uma coisa aqui para a sua vida. Porque ela pode ser tentada a entender na primeiro exemplo aqui do presbítero, que você está dando uma usurpada e tentando controlar de alguma maneira. Como é que funciona isso hoje na sua vida? Bom, primeiro, de novo, é um frio na barriga, né? Porque uma coisa é você tomar decisão para você, né? Por você. Outra coisa é você trazer uma palavra, uma direção para a vida de um jovem, né? Que tem, ou de qualquer pessoa, né? E às vezes Deus está falando com a gente, né? Sobre a pessoa. E é ser fiel ao que Deus está falando com a gente, né? A Bíblia fala que a gente tem que procurar todos os dons com zelo, né? Com disciplina, com zelo. A Bíblia nos instiga a procurar os dons. E dons são importantes, né? Porque é para a edificação da igreja, são dons espirituais, né? Agora, a Bíblia fala que de todos os dons a gente deve procurar mais, de todos eles, o que mais a gente precisa procurar é o dom de profetizar. E aí, realmente, nós precisamos de profecia no meio da igreja, né? Nós precisamos de profecia na vida das pessoas, né? Então, muitas vezes, meus líderes e meus pastores tiveram a coragem de profetizar, né? Quando foi para ir para o campo missionário também foi a mesma coisa, né? Alguém chegou para mim e profetizou e disse: olha, eu entendo que é o momento para a sua vida agora. E só que são responsabilidades, porque... como eu disse, a responsabilidade, é lógico que final é da pessoa que está tomando isso com Deus. A gente tem que tomar cuidado para não, né, você não transferir completamente essa responsabilidade para você, né? É da pessoa que vai ter que, no fim, tomar aquela decisão. Mas, lógico que Deus usa a nossa vida para despertar aquela pessoa para uma direção, né? E não é fácil você chegar para a pessoa, porque ainda mais agora que você sabe de toda a trajetória, de tudo que essa pessoa, às vezes, né, muita coisa que essa pessoa vai passar e que vai exigir para ela ser esticada, vai exigir fé, vai afetar a família, às vezes relacionamentos, né? Porque a pressão é muito grande. A gente obedecer a Deus. Jesus nunca falou que ia ser, né, tranquilo. Aliás, tranquilo na vida de um cristão é recreio, é de vez em quando. É pauleira, é muita pressão espiritual. É o que Paulo falava. São temores, né, internos e pressões externas, né, pela igreja, né? A gente tem que só saber sofrer por quem e não por quê. Então, Paulo diz isso, Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto? Então, o pastor tem que sofrer por um quem e não pelo ministério. Então, tem muito pastor desistindo aí com burnout, deprimido, mas ele não sofre por pessoas. Às vezes ele está sofrendo pela estrutura, pela denominação, pelo quê, entendeu? Hein? Pelo ministério dele, né? E não e pela imagem dele, pela reputação dele. E não é para isso, por isso que a gente tem que sofrer.
Mas, cara, Jesus fala que nós vamos sofrer por cães. Se é pastor, você vai sofrer pela vida de ovelhas. Então, quando você vai chamar alguém, dar uma direção na vida de alguém, de um jovem, que você está vendo um chamado, um dom na vida dele, né? Eu posso citar alguns aqui que Deus usou minha vida para chamar, a começar da vida financeira. Você pega um cara, entendeu? Que ganhava, tinha uma condição financeira assim, super estável, e diz para esse cara: olha, tem um chamado de Deus na sua vida, vem mesmo para o ministério. E você saber que esse cara vai largar essa estabilidade financeira e vindo para um lugar que você vai falar para ele assim: ó, agora seu patrão é Deus. Se você tiver uma reclamação, se tiver atrasado, de verdade, né? fundo de garantia, férias, você fala com ele, porque não é a igreja que é seu patrão. É o Senhor que está te chamando, né? Então, e ele é maravilhoso. Quem não queria ter Deus como patrão? Ai, tá doido, né? Só que é fé, né, meu amigo? Então, porque o Senhor vai dando na caminhada. Só um parênteses, quando eu fui chamado para ser pastor de dedicação exclusiva, hora nenhuma, no caso foi o Paulo Júnior que me chamou e falou de dinheiro comigo. Nenhuma hora da conversa. Ele tocou no assunto assim de dinheiro, quanto você ia ganhar? Quanto que eu ganhar, nada. E nem eu fiz a pergunta, porque eu também conheço, né? Eu vi isso na vida dele. E falei sim, antes nem de conversar sobre nada, como é que ia ser. E aí, depois de 3 meses, eu já vindo do campo missionário, morando na casa do meu pai, Roberta grávida, da primeira filha nossa. Era outubro, nós chegamos em agosto, setembro, outubro. E em novembro a Roberta ia dar à luz. Outubro eu liguei, né, para ele e falei assim: ô Junão, é o seguinte, Roberta vai dar à luz, eu precisava saber, pelo menos, mais ou menos, uma quantia para que eu pudesse saber se eu vou alugar um barracão lá na periferia ou um apartamentozinho mais aqui pro lado do centro da cidade. Aí foi aí que, entendeu? A gente falou de um valor, uma referência, porque é o Senhor, né? Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Clica aqui no link e veja os outros episódios. Um abraço.